Da tarde de hoje, eu queria convidar o professor Ricardo João Cruz Correia para vir falar de sistemas de informação em OpenAI, uma mudança de paradigma. Muito boa tarde. Eu pedi para colocarem este slide enquanto vocês entravam. Não era para vocês ficarem mal dispostos, mas era mais para vos alertar do seguinte. Eu não sei se vocês conhecem esta figura, chama-se Otzi. Foi um sujeito, ou o corpo de um sujeito que foi achado nos Alpes franceses há uns anos atrás. E na realidade o corpo tem 5.000 anos. E ficou muito bem conservado, porque o sujeito, quando morreu, foi numa altura de glaciação e, portanto, o corpo só há pouco tempo é que foi descongelado. O corpo tinha uma característica muito interessante. Tinha várias tatuagens no corpo. Na realidade, se vocês olharem para a figura do lado direito, vocês conseguem perceber naquele esquema os locais onde o corpo tinha tatuagens. São estas marcas que estão aqui. Na realidade, a gente consegue ver aqui um pouco. Quando os investigadores que descobriram o corpo tentaram perceber o porquê destas tatuagens, fizeram uma série de exames radiológicos ao corpo e perceberam que eram locais onde havia algum tipo de problema nas articulações, nos ossos. E, portanto, muito provavelmente isto seria o registro clínico pessoal deste sujeito. É evidente que nós olharmos para aqui, há uma série de questões que nos colocam, mas aqueles traços, como é que eles haviam de saber o que é que aqueles traços querem dizer? E, na realidade, isto era para informar quem? E se fosse para informar outra pessoa noutra aldeia, como é que eles conseguiriam ter uma linguagem comum e saber exatamente o que é que os traços querem dizer? Pois, nós hoje ainda sofremos do mesmo mal. E foi por isso que eu trouxe este slide. Não para dar a entender que a gente não evoluiu nada em 5.000 anos, que não é verdade, mas que alguns problemas, na realidade, já existem há muito tempo. Quando olharam um pouco mais para os problemas de saúde que o Otzi tinha, aperceberam-se que as tatuagens não são todas iguais. E, na realidade, as tatuagens estão, de alguma forma, relacionadas com o problema de saúde que o Otzi tinha. Ou seja, 3 traços querem dizer que há um certo tipo de sofrimento, um certo tipo de patologia, ou pelo menos um certo tipo de tratamento que devia ser feito naquele local, com um traço que queria dizer outra coisa. Portanto, havia aqui algum sistema de terminologia, havia uma codificação de diagnósticos ou de procedimentos associado ao Otzi. Hoje vamos falar um pouco sobre normas e sobre troca de dados e, portanto, isto serve essencialmente como motivação e é o único corpo que eu mostro nos slides, por isso não preciso ficar com medo. Ora bem, eu tenho vindo a estar envolvido no desenvolvimento de registros clínicos já há mais de 10 anos e, para ser sincero, a cada ano que passa eu acho que sei menos. Ou pelo menos, se calhar sei mais, mas tenho menos certezas. Quando eu comecei a trabalhar no desenvolvimento de prontuários, eu tinha aquela ideia inocente de informático que tudo se resolve. Eu falo com o cliente, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, faço um modelo de base de dados relacional, faço uns formulários, as pessoas começam a introduzir dados, está o problema resolvido, salto para outra aplicação. Hoje em dia não sou tão otimista, não é? Percebo muito bem das enormes dificuldades que há a criar-se um modelo de dados, que muito provavelmente o modelo de dados que eu vou fazer está muito errado, e na realidade eu não tenho muita gente que me possa ajudar a fazer um bom modelo de dados, porque o meu cliente também não sabe o que é que precisa. Ele até pode ter a ideia de que acha do que é que precisa, até me pode dizer, olha, eu preciso, mas na realidade depois quando o sistema for colocado em funcionamento, vai correr mal.
É evidente que eu hoje já não durmo mal com isso, porque já sei que as minhas expectativas já são tão baixas que, pronto, já consigo conviver bem com este cenário. Mas fez com que eu, há coisa de 6 anos, me começasse a interessar por modelos de dados que são muito plásticos e nos quais eu posso ir... não preciso de me comprometer do dia 1 do projeto que aquele vai ser um modelo de dados e não vai mudar. E isso tem a ver com uma realidade, outra vez, de quem, acho que quem está no terreno e trabalha com prontuários percebe isto. O sistema, o prontuário eletrónico, que não é atualizado de um ano para o outro, muito provavelmente é o que não está a ser usado. Eu acho que a única forma que um sistema tem de ser estável durante muito tempo nesta área clínica é se ninguém o usar. Porque se tiver utilizadores, vai haver novas demandas, vai haver... Eu agora quero estender para aquela área, agora já não, o conceito já não é bem este, já é mais aquele, e portanto eu tenho que estar sempre a criar novas versões, o que é muito dispendioso, é muito difícil do ponto de vista do desenvolvimento de software. E por isso é que eu tenho aquela primeira linha de o software e as bases de dados têm que estar constantemente a serem adaptadas, e é difícil manter compatibilidade com os dados anteriores. Outro problema é que é difícil documentar as alterações. Vocês imaginem o seguinte. Vocês imaginem que vocês são responsáveis por um sistema informático de um departamento qualquer, de cardiologia. E que o sistema está em funcionamento há 10 anos. Vocês têm uma única base de dados relacional que tem lá os dados de 10 anos. Na realidade, os formulários que vocês criaram foram tendo alterações naturais, porque os vossos clientes iam exigindo novos campos, novas entradas, validações. Vocês, passados 10 anos, vocês querem olhar para os dados e fazer estatística em cima desses 10 anos de dados. Isso é legítimo? Vocês estão a olhar os dados que vocês recolheram há 10 anos atrás, vocês usaram o mesmo protocolo, o mesmo formulário que estão a usar neste momento? Todos os médicos que querem fazer investigação, assim, se calhar dizer a investigação a sério pode ser um pouco forte, mas quando querem ter o controlo dos dados, o que fazem são tipicamente estudos prospectivos, em que definem o protocolo, dão formação às pessoas que vão preencher aquela informação, recolhem a informação e no fim analisam. E porquê é que fazem isto? Porque querem ter a certeza que toda a gente recolheu dados da mesma forma, que os conceitos eram iguais na cabeça de todos os profissionais de saúde. Querem ter a certeza que quando respondem àquela pergunta se o doente tem diabetes, que todos os profissionais de saúde percebem o que é que isso quer dizer. Podem ser muitas coisas diferentes. Pode ser se o doente acha que tem diabetes. Mesmo a definição de diabetes, eu não sou profissional de saúde, mas já percebi que varia. E, portanto, se eu quero ter a certeza do que é que isso quer dizer, eu tenho que dar formação às pessoas para ter os dados todos escolhidos da mesma forma. Se eu tenho um sistema a funcionar há 10 anos, que ao longo do tempo foi tendo formulários diferentes, é legítimo eu fazer estatística em cima destes 10 anos de recolha de dados? Provavelmente todos nós fazemos, mas a gente tem que perceber que há um risco associado a isso. E a questão é, e onde é que ficou documentado a versão do software que eu estava a usar há 7 anos atrás? Vocês têm essa versão? Vocês têm, só para vos dar outra vez uma ilustração, imaginem um formulário que pede o valor da temperatura e que depois tem temperatura, entre parênteses. Se você não sabe a temperatura, ponha -1 neste campo. Ok, é uma coisa idiota. Mas a gente sabe que no software há muitas coisas idiotas deste género. E, portanto, vocês recolhem dados durante 10 anos e agora vocês querem fazer médias das temperaturas dos doentes. Vai dar asneira. E vocês olham para os dados, agora, olham para o formulário e veem, já só diz temperatura, já não diz, entre parênteses, se não souber, ponha -1. Então como é que é possível ver pessoas a pôr -1 há 9 anos atrás? Vocês perderam essa informação. Vocês não têm o formulário e o formulário é a informação. Ironicamente, isso é algo que nós em papel temos. Vocês podem pegar nos registros clínicos que têm 50, 60 anos
e vocês conseguem perceber, está lá escrita a pergunta e a resposta. O que nós fazemos hoje em dia com as bases de dados é guardarmos só as respostas e a última versão das perguntas. E isso pode ser arriscado quando nós quisermos trabalhar os dados. E eu não sei se há aqui muitos profissionais de saúde ou não, mas eu tenho trabalhado com vários profissionais de saúde e a ambição dos profissionais de saúde é: eu quero olhar para o passado, fazer perguntas de investigação e conseguir respondê-las com os dados. E isso eu não me acredito que a gente consiga fazer neste momento. Nós conseguimos dar dados. Agora, se consegue tirar grandes conclusões com esses dados ou não, já é um pouco mais difícil. Outra questão, que é outra dificuldade nos modelos de dados que nós usamos, é o que está no último item, é que os modelos de dados são tão proprietários que depois é muito difícil para mim fazer um sistema de apoio à decisão. Imagina que eu queria fazer um sistema para ajuda na prescrição eletrónica de medicamentos, portanto, nas receitas, para encontrar interações entre medicamentos. Eu iria ter que fazer um modelo específico para um software em particular, porque isso iria-me obrigar a saber exatamente como é que os dados estão guardados. Ou seja, o facto dos modelos de dados serem proprietários também não abre um novo mercado, que era um mercado muito interessante, que era de gente que se especializava a fazer sistemas de apoio à decisão, independentemente de como é que os dados fossem guardados. Eu aqui sou obrigado a fazer tudo. As empresas que quiserem trabalhar nesta área têm que saber de bases de dados, têm que saber de web services, têm que saber de formulários, têm que saber de apoio à decisão, têm que saber de business intelligence, têm que ser completamente verticais. Ok? Isto é mais para vocês perceberem as dificuldades que eu tenho sentido e que me levam a acreditar que está no momento da gente tentar ter realmente normas a sério a trabalhar, porque vai criar muitas outras oportunidades. Outra coisa que é importante da gente perceber é que a estrutura e a qualidade dos dados depende da razão pela qual eu estou a recolher essa informação. Eu, se vos pedir agora aqui a cada um de vocês para dizerem quando é que vocês nasceram, se a pergunta fosse quando é que vocês nasceram, se calhar a maior parte de vocês iriam-me dizer o ano. Se eu quisesse isso se eu quisesse guardar essa informação para registro civil, se calhar vocês iam-me dizer o dia, o mês e o ano. Se eu quisesse perceber aqui quem é que nasceu de manhã, à tarde ou à noite, vocês já me iam dizer também a hora. Isto é só para vos mostrar que a granularidade da informação depende da utilidade. A maior parte dos hospitais, pelo menos em Portugal, não sei se aqui no Brasil não será muito diferente, provavelmente não será muito diferente, muita da informação codificada é recolhida por questões financeiras, para tratar do financiamento das instituições. E isso nós temos de ter consciência, porque essa informação vai ser enviesada para otimizar a questão financeira. E isso é perfeitamente natural que aconteça. Mas esse dado de para que é que a informação foi recolhida é importante para eu mais tarde conseguir analisar essa mesma informação. Só mostramos aqui um pequeno esquema. Vocês imaginem que este sujeito aqui é o doente e este sujeito aqui é o médico. Cada uma destas setas é como se houvesse uma passagem de informação de alguém ou para alguma coisa. Portanto, o doente, de alguma forma, pode dizer ao médico o que é que sente, ou o doente pode, através de uma máquina qualquer, imaginem, pressão arterial, recolhe o valor e essa informação chega ao médico. É evidente que neste processo o doente pode enganar o médico inadvertidamente ou não, e portanto aqui a gente pode perder alguma informação. Depois este sujeito vai introduzir dados num formulário. Não é? Imaginem que aquilo é um formulário de computador. Imaginem que vocês acabaram de me fazer uma consulta e perceberam que eu estava bem disposto, dizia que não tinha problema nenhum,
Eu acabo de sair do consultório, aparece-vos um formulário, o formulário pergunta-vos qual era a temperatura do doente. Vocês não sabem. Provavelmente dizem, não me parecia que tinha febre. Vou pôr 36,5, que é assim, um valor que eu sei que não tem febre. Aquilo que vocês sabem não é aquilo que vocês escrevem. Porque o formulário obriga-vos a um detalhe que vocês não sabem. E isto é muito comum nos formulários. Pior ainda é, se eu tiver aqui alguém, que também é muito comum nos hospitais, que é o desgraçado do médico mais novo, que é suposto pegar num monte de coisas escritas e passar para o computador. Bem, pior ainda, ele tem que ler do papel e tentar preencher, encaixar as coisas ali naquele formulário. Mas vamos supor que tudo correu bem. E agora tenho aqui uma série de... Estes dados deste formulário vão para uma base de dados, tem aqui uma série de campos e tabelas. Bem, o que eu esperaria é que este campo, que se chama temperatura, tivesse guardado num campo com o nome temperatura. Eu não sei se vocês já tentaram pegar em bases de dados feitas por outras pessoas, mas a imaginação que o pessoal usa para dar nomes aos campos é fantástica. E conseguir perceber o significado com base no nome do campo ou no nome da tabela, por vezes, é muito arriscado. Principalmente são sistemas antigos e que fazem uma coisa fantástica, que é reciclagem de campos. Este campo, a dado momento, foi usado por uma coisa, deixou de ser usado naquele formulário e mais tarde as pessoas veem ali uma oportunidade para usar o campo para outra coisa. Ok? E, portanto, outra vez, vocês 10 anos mais tarde olham para os dados e acham que sabem o que é que aquilo quer dizer, mas podem não saber. Bem, se vocês forem um investigador, vamos supor que é este sujeito aqui no fim, ainda estão pior, porque vocês ou conhecem os dados, o modelo de dados, ou pedem um técnico para ir lá e para tirar os dados que vocês precisam. Este sujeito tem que perceber aquilo que vocês querem, tem que perceber do modelo para retirar esta informação. Eu diria que vocês que estão aqui, se tiverem sorte, vocês vão ter acesso aos dados deste sujeito que estava aqui no início. Mas há muita coisa que pode correr mal no caminho. Já agora, se o processo for todo automático, bem, também temos alguns riscos. Por vezes, as máquinas, vocês imaginam que têm um leitor de saturação de oxigênio no sangue, daquelas molas que se põem no dedo, não é? O que é que acontece quando eu tiro a mola? Que valores é que estão a ir para o computador? Não há nenhum humano a olhar para lá e dizer, bem, ele tirou a mola e esses valores é para ignorar. Imagina que ele começa a colocar zeros. E que depois vocês têm até outro sistema que pega nesses valores e faz uma mediana dos valores ou uma média dos valores do dia de ontem. Estão a ver que é muito fácil de haver um monte de perdas de informação. Uma das ideias que eu gostava que vocês ficassem é o facto de eu automatizar um processo não quer dizer que fique melhor. Tenha muita atenção a isso. Acho que é um dos maiores equívocos que acontece muitas vezes. Um mau processo automatizado é a pior coisa que há. Porque eu cristalizei o mal e não tenho nenhum humano no meio a poder corrigir o processo. Muito rapidamente, só queria mostrar aqui 2 casos do que pode acontecer com maus dados. Estes dados aqui mostram o número, a proporção de internamentos com diagnósticos de gripe em Portugal. Cada barra é um hospital diferente. Ok? A gente consegue perceber que há aqui grandes diferenças. Aqui é um hospital que tem 1,8% de todas as internações têm gripe. Não quer dizer que seja um motivo da admissão, mas o doente tinha gripe. E tem outros aqui que têm 0. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há mesmo esta diferença? Não. Quer dizer que nos hospitais eles codificam, noutros não. Agora, isto nós sabemos porque isto não faz sentido. E como não faz sentido, eu percebo. Agora, imagina que eu não sabia nada sobre como é que era a incidência da gripe em Portugal. E eu ia-me acreditar nestes valores. Outro caso, e este, sinceramente, ainda mais dramático, e isto é algo que as pessoas da informática têm feito, na minha opinião, muito mau serviço. Não têm consciência disto, mas temos que criar estruturas para isto. É o que é que acontece quando os hábitos, neste caso de codificação, mudam. Em Portugal, até meio de 2004, sempre que havia um infarto isquémico, os médicos codificavam
estes casos com o código 437.1. Depois o Ministério da Saúde fez passar uma circular e disse, ok, o melhor código para este caso é este que está aqui, o 434.91. Isto aconteceu em 2004. Agora vocês imaginem que vocês estão a fazer um trabalho sobre infarto isquémico hoje. Tem havido um crescimento grande, não é? Porque eu só vou olhar para o código deste momento. Eu vou achar que esta linha me descreve. Mas não, até esta altura era um outro código que estava a ser usado. Agora digam-me o seguinte, aonde é que eu guardo, no meu sistema de informação, que o significado do código até um ano era um e a partir daquele ano era outro? Isso vai ficar guardado onde? Eu tenho sítio no meu sistema de informação para dizer isso? Não. Ficou apenas na cabeça das pessoas que sabem a legislação ou num papel perdido numa gaveta e eu, anos mais tarde, não vou conseguir levar em consideração com esta informação. Este outro caso também muito interessante, eu acho que o género ou o sexo é daqueles casos, daqueles valores que todos nós achamos quais é que são as opções possíveis. Mas se a gente seguir um pouco as normas e outros sistemas por aí onde a gente percebe que a imaginação também é fértil. E, portanto, se para o sexo nós conseguimos ter tantos códigos diferentes a significar coisas diferentes, isto, já agora, sonho é um sistema muito comum em Portugal. Tem um nome um pouco irónico, mas é um sistema que existe em todos os hospitais públicos. Portanto, se isto é assim com o sexo, imaginem com todos os outros campos que existem, não é? Outra vez, como estamos numa sessão de integração, vocês imaginem o que é eu tentar passar os dados aqui este 3 híbrido para a HL7. Provavelmente tenho mais do que um candidato para esta transformação. Outra questão que eu vos queria chamar a atenção tem a ver com a importância dos formulários. Se vocês pedirem a um informático para dizer, olha, faça-me um formulário que peça o valor de se é alérgico à penicilina ou não, provavelmente a primeira proposta que eles vai fazer é esta. Temos uma caixa, coloca ali se é alérgico à penicilina. Se tiver lá uma cruz, a gente sabe o que é que quer dizer. E se não tiver? O que é que quer dizer se o médico não preencheu este campo? Quer dizer que ele não é alérgico à penicilina? Quer dizer que ele nem sequer olhou para aquele formulário? Que mal apareceu, gravou? Eu não sei o que é que quer dizer o não preenchimento. A gente pode tentar melhorar. Podemos tentar dizer, bem, se calhar é melhor fazer a pergunta sim, não, ter uma opção de desconhecido. Em alguns casos, não será este o caso, mas noutras perguntas o não aplicável pode ser útil. Ou ter uma opção de, olha, eu ainda nem sequer introduzi a resposta. E o valor default de todas as opções é, você nem sequer respondeu. Se vocês estiverem muito preocupados com saber esta informação, bem, se calhar vocês ainda querem mais detalhe. Se calhar vocês querem saber se o médico sabe que ele é alérgico, ou se foi apenas o doente, porque está cheio de medo de ser alérgico à penicilina, que inventou e disse, sim, eu sou alérgico à penicilina. Estas duas informações são diferentes. O médico que sabe, ou o doente que diz. E vocês mais tarde, quando quiserem fazer um trabalho retrospectivo, vocês vão querer distinguir entre estas duas. Naturalmente, se eu vou forçar a que todos os meus dados pedidos sejam deste género, vai demorar muito tempo a preencher um formulário. Mas não pensem que vocês com esta pergunta cá em cima conseguem dar as respostas que as pessoas querem. Ok? Ora bem, portanto, as dificuldades da modelação em saúde, na minha opinião, têm a ver com o seguinte. As bases de dados para os registros têm que essencialmente, ler e gravar muito rapidamente os dados de um doente. Eu reforço isto porque, em relação à norma OpenHR e a outras, muitas vezes é questionado se o sistema será muito eficiente nas pesquisas. Em relação a bases de dados relacionais, não, é péssimo. Já vos digo que é um dos principais problemas. Na minha opinião, em 99,9% das vezes, isso não é um problema. Porque, normalmente, os atos que são feitos sobre o prontuário terapêutico, ou o prontuário eletrónico, é aceder a uma ficha de um doente e gravar uma ficha de um doente.
Normalmente os médicos no dia-a-dia ou os profissionais de saúde não vão querer fazer a média de todos os doentes que têm uma determinada característica. Vão fazer isso um dia, mas não na sua prática diária. Depois, outra coisa muito importante é ter a capacidade de se adaptar a novas utilizações, novas consultas, novos elementos. E esta é a parte que eu diria que é mais difícil de se conseguir. Avançando só aqui um pouco. Eu não sei quantas pessoas conhecem OpenHR. Opa. Vou ter que... Mas eu decidi trazer um pequeno filme que mostra o seguinte. Este software que vocês estão aqui a ver é um software open source, é um software livre que podem fazer download da internet, é de uma empresa chamada Ocean Informatics. O que vocês estão a ver agora aqui é alguém a fazer uma coisa que é chamada um template. Vocês podem pensar num template como se fosse um formulário. O que ele está a fazer é, ele está a escolher aqui do lado esquerdo que elementos, em termos de informação, é que precisa. E, portanto, está deste lado direito, tem como se fosse uma palete de conceitos, a gente chama-lhe arquétipos, e ele pega nestes conceitos, arrasta-os para este lado e dizer, eu preciso da altura e comprimento, que é o que está aqui no meu formulário. Então ele vai escolhendo os conceitos que quer. Na realidade, neste filme, daqui a pouco, vocês vão ver que ele vai se perceber que precisa de um conceito que não vem no software de base. E o que ele vai fazer é, ele vai a um site da internet, que é um site público, e vai descarregar outros conceitos que ele precisava. Entretanto, ele está a dizer cada um dos campos, por exemplo, aqui tem o peso corporal, ele está a dizer se para o peso corporal o que é que quer guardar, se quer guardar tudo, se quer, por exemplo, que unidades é que quer, portanto, toda essa informação ele está a colocar nesta ferramenta. Como vos disse, esta ferramenta é uma ferramenta que vocês podem descarregar e que promove o uso do OpenHR. Mais à frente, deixa-me só, isto é difícil de articular assim, só para não perdermos tanto tempo. Ok, esta é a parte em que ele fez. Talvez aqui. Depois de ele fazer esta descrição de dados, ele vai exportar isto para um formato. Esta ferramenta em si permite exportar para XML ou para Comma Separated Values, tem sim, vários formatos diferentes, mas ele vai exportar esta descrição. É algo que vocês podem abrir e ler o que está lá dentro. O que vocês estão a ver agora é uma aplicação que nós fizemos na Faculdade de Medicina e que importa aquela descrição, aquele template. Nós importamos aquela descrição, temos aqui um ato que chamamos de compilar, e depois de compilarmos, que é ler aquela descrição, automaticamente é criado, vocês vão ver agora, que é o formulário para a introdução de dados. Na realidade, no vídeo vocês veem já alguém introduzir dados de um doente em particular. O que eu queria que vocês se apercebessem é que entre eu desenhar naquela ferramenta pública os dados que eu quero e o momento que eu consigo ter dados a serem introduzidos, é uma questão de segundos. Eu não preciso de ir à base de dados, não preciso de criar campos novos. Eu não preciso fazer código nenhum para desenhar os formulários. É evidente que os formulários não são tão bonitos quanto isso. Portanto, são formulários gerados automaticamente. Mas esta é um pouco a ideia que está por trás destas normas. É eu poder descrever formalmente as coisas e depois ter software que atua automaticamente em cima disso e quebra-me aqui vários ciclos de desenvolvimento que muitas vezes são muito demorados. Então, OpenHR o que é? Basicamente, em termos técnicos, tenta criar especificações, normas e software que permitam gravar conceitos clínicos, que são difíceis, conceitos complexos, e em termos clínicos, tenta que estes conceitos sejam reutilizados. Uma forma que nós temos de ver a utilidade disto no dia-a-dia é que o desenvolvimento típico de software passa por estas fases, um pouco teóricas, mas de requisitos, desenvolvimento, instalação e teste, utilização, identificação de novos requisitos e começamos com uma nova versão do software. O que se tenta com o OpenHR é quebrar este ciclo até certo ponto. Eu faço requisitos, desenvolvimento, instalação, utilização e depois, para eu fazer um novo formulário,
eu não preciso de voltar ao início. Eu desenho o formulário numa daquelas ferramentas e ponho em funcionamento imediatamente. Obviamente, há muitas coisas que nós podemos fazer em cima disto. Eu depois posso ter outro nível de inteligência que posso pôr na minha aplicação que o OpenHR não me resolve. Mas pelo menos aquela parte de eu recriar um modelo de base de dados e a primeira versão dos formulários fica imensamente acelerada pelo fato de usar estas tecnologias. Outra característica interessante do OpenHR é que tenta separar muito claramente o papel do informático dos profissionais de saúde. E existe um papel para cada um deles. Porque esta história dos informáticos serem obrigados a saber tudo o que há sobre medicina para conseguir fazer um único sistema de informação, isto não funciona. Eu posso dizer que nos últimos anos já trabalhei com sistemas de cuidados intensivos, obstetrícia, pneumologia, cardiologia, pneumologia, anestesiologia. Eu sei muito sobre todas estas áreas? Não. Mas muitas das vezes é isso que é exigido ao sujeito que está a desenvolver. É que perceba muito sobre essas áreas. Portanto, o que se tenta fazer aqui é dividir entre o modelo dos profissionais de saúde, que fazem os templates e os arquétipos, que era aquela primeira parte do vídeo que vocês estavam a ver, e depois uma segunda parte, que é a parte dos informáticos, que pegam nesses modelos e fazem as aplicações em cima desses modelos. Mas nós temos que separar estas duas coisas. O que é que são os principais conceitos do OpenHR que é importante as pessoas fixarem? É o conceito de arquétipo, que é muitas vezes associado a uma peça de Lego pequena. Por exemplo, o arquétipo da temperatura, ou o arquétipo da pressão arterial. Quantas vezes é que eu vou usar esta peça de Lego? Muitas vezes. Sempre que eu precisar de pedir a temperatura, eu vou usar esta peça de Lego. Okay? Outro conceito muito importante é o template. Se calhar a forma mais fácil que nós temos de imaginar um template é o formulário. O formulário é composto por muitos templates, por muitos arquétipos, desculpa. Para as pessoas mais ligadas à informática, podem pensar também que o template pode não ser um formulário e pode ser um web service, por exemplo. Que na sua essência não é muito diferente de um formulário. É algo que recebe dados e que depois faz alguma coisa com esses dados. E portanto eu posso pegando em templates, eu posso criar web services, por exemplo, para facilitar a integração. Ora, onde é que eu guardo estes arquétipos todos? Bem, existem umas caixas de peças de Lego, chamadas CKM, e que, por exemplo, eu sei que aqui no Brasil está-se a planear instalar uma no estado de Minas Gerais. Existem outras públicas, ok? Existe o Estado, a Austrália tem uma, a Inglaterra tem outra, caixa destas peças de Lego. Uma coisa interessante é que estes sites são públicos, apesar de ser australiano, vocês podem ir lá e tirar as peças de Lego que vos dão um jeito. Não é? E depois eu tenho em cima as aplicações OpenHR, como aquela que eu vos mostrei há pouco, tenho os formulários em que eu posso realmente usar o sistema. Muito depressa, como é que genericamente isto pode funcionar no dia a dia? Eu tenho um modelo de referência do OpenHR, onde eu tenho uma série de conceitos definidos como composições, secções, entradas, clusters e elements, e existe uma definição muito clara para estas coisas. São, digamos, as peças mais básicas. Depois eu faço os arquétipos que são feitos por profissionais de saúde, que definem o que é altura. Para a maior parte dos informáticos, a altura é um número. Bem, para os profissionais de saúde, não é um número, se calhar é pouco. A altura tem um valor, é verdade, uma quantidade, que já agora convém gravar também a unidade. Não é? Mas depois temos coisas como qual foi o aparelho que foi usado, ou qual era a posição do doente. Se a pessoa estava deitada ou estava em pé, porque existe uma pequena diferença. Nós, quando estamos em pé, ficamos um pouco mais baixos. E, portanto, num conceito tão simples, existem outro tipo de informação que pode ser recolhida. Ou, por exemplo, o conceito sumário de gravidez, que tem uma série de itens. É muito simpático, diria, para um informático, em vez de ter que estar a pensar nessas coisas todas, vir um profissional de saúde e dizer, olha, pá, é este o conceito que eu quero que tu ponhas na aplicação. E é nessa direção que nós temos que ir.
à custa daquelas descrições dos arquétipos, eu posso criar depois então templates. Por exemplo, a nota de alta do Hospital de Leiria. Ou a nota de admissão de uma região, uma receita de medicamentos, o registro de alergias. Depois de descrever, bem, eu posso criar formulários automaticamente à custa daquele template, ou fazer APIs, ou... Portanto, o que eu estou a dizer é que nós temos que promover esta separação. Profissionais de saúde definem modelos e descrevem conceitos, definem eventualmente templates, e os informáticos fazem o software que lê estes modelos e garantem coisas como o controle de versões da informação, entre outras. É evidente que isto é difícil. É muito difícil, não há profissionais de saúde ainda a conhecer isto, temos que incentivar. E os programadores, o pessoal de informática, têm que programar melhor. Porque há aqui muita responsabilidade, eu sou informático, mas nós temos que dar um salto qualitativo que não é fácil de dar. Ok? Deixa-me só... Ops. E, portanto, o OpenHR em si facilita, pelo menos, este processo que os dados sejam compreensíveis no futuro. E porquê? Porque eu agora não guardo só os dados, eu guardo os formulários, eu guardo os templates que deram origem. Portanto, eu consigo mais facilmente perceber o que é que o utilizador estava a ver no momento em que introduziu esta informação. Para além de tudo, se vocês consultarem estas bases de dados públicas de arquétipos, vocês vão ver que os elementos que lá estão têm todos uma descrição, têm todos uma definição, que eu inclusivamente posso usar no help da minha aplicação, para que o utilizador, quando está a introduzir, tenha lá uma ajuda para forçar a que os conceitos sejam entendidos por toda a gente da mesma forma. Por outro lado, também facilita que estas bases de dados sejam usadas por diferentes softwares, porque eu agora posso fazer um software de apoio à decisão na cardiologia, e se eu souber que os dados estão gravados de uma certa forma, que é uma forma pública e conhecida, eu posso tentar oferecer o meu produto independentemente do sistema de software, porque os dados em si estão todos gravados da mesma forma. E nós sabemos, as pessoas de informática percebem muito bem a importância da normalização. Dos maiores sucessos que nós temos na história da informática tem a ver com os protocolos todos ligados à internet, e isso é porque alguém definiu as normas e permitiu que eles houvessem empresas a fazer software, mas também open source e outro tipo de coisas. É porque havia uma norma. E por fim, o OpenHR permite a cooperação entre países e organizações. E isso é algo que eu estou muito à vontade de dizer. Nós temos tido alguns projetos com o Brasil em torno do OpenHR e eu sinto-me confortável de o fazer porque sei que todo o trabalho feito pelos obstetras brasileiros eu consigo usar no meu país e, da mesma forma, o trabalho feito pelos obstetras portugueses eu sei que pode ser interessante para o Brasil também. Portanto, a utilização destas normas é claramente uma mais-valia. Antes de acabar, só uma última mensagem, que não está aqui escrita. Eu gosto muito do OpenHR, tenho a certeza absoluta que dentro de 15 anos vai haver coisas melhores. Acho que o OpenHR o que vai fazer, ou o que tem feito, é elevar a fasquia e os novos estándares vão ter que ir atrás porque está-se a aumentar as expectativas daquilo que uma norma é. Portanto, não pensem que eu sou um religioso do OpenHR que defendo com unhas e dentes. Acho que neste momento é das coisas mais interessantes que nós temos, mas estou certo que outros virão atrás e que farão eventualmente melhor. É tudo. Muito obrigado pela atenção. Bom, eu queria abrir agora a sessão de perguntas, questões. Se alguém tiver alguma pergunta, Paulo. Ricardo, você poderia explicar um pouquinho a diferença entre o OpenHR, que é um projeto europeu, né,
eu acho que focado inclusive na Inglaterra, né, sua sede, para aquilo que está no cenário mais internacional, que são as normas ISO, que é a família 13606, e que, na realidade, a família 13606 não fala só a respeito do arquétipo, mas fala da utilização de OpenHR em uma série de cenários. Então, você poderia falar a diferença que existe entre o OpenHR e o 13606, o que é essa família, porque aqui no Brasil, na realidade, quando nós falamos de normatização, a gente segue, então, a Organização Internacional, tem esse padrão, e a tradução da norma, disso que você está falando, não é exatamente o OpenHR, Yep. né? É a norma internacional. Yep. O que acontece é o seguinte, portanto, existe uma norma ISO, que é como, o que tem acontecido ao longo dos anos é como se fosse uma fotografia da evolução da comunidade OpenHR. Eu não estou a dizer que seja o OpenHR, mas a comunidade OpenHR muitas vezes é a mesma que está ligada ao 13606 e ao OpenHR. Agora, o OpenHR em si tem tido uma liberdade e um crescimento muito dinâmico, muito rápido. E isso não é, eu diria, compatível e faz sentido com os requisitos de uma ISO, que a dado momento quer tirar uma fotografia e dizer, ok, isto é, faz um snapshot, isto é o que nós promovemos neste momento. Ou seja, eu diria que a diferença entre uma coisa e outra é um pouco como as versões instáveis de software e as versões mais estáveis. Tu no OpenHR, à partida, vais tendo acesso a versões mais recentes, não tens esta questão da normalização por trás a dar-te força. Há também uma outra diferença, se bem que esta é um pouco mais subtil, e eu diria que e nem toda a gente está de acordo com ela. Mas muitas vezes o ISO 13606 é visto como mais uma forma de trocar informação entre sistemas, enquanto que o OpenHR é visto como uma forma de eu guardar os dados no meu sistema. É evidente que se todos nós usássemos a mesma norma para guardar a informação, era muito fácil trocarmos dados porque tínhamos o mesmo protocolo, não é? Mas eu diria que as pessoas do OpenHR estão muitas vezes mais focados na como é que eu guardo os dados no meu sistema e não propriamente como é que eu troco dados entre sistemas. Eu posso dizer, a minha motivação pessoal do OpenHR é essa. Eu, por várias razões, nunca tive dificuldades de trocar dados entre sistemas, porque existem outros standards, como a HL7, que até são mais usados. Portanto, muitas vezes usava isso. As minhas dúvidas é que eu não sabia como é que havia de guardar essa informação. Queria guardar a informação de forma que, passados 10 anos, eu conseguisse entender o que lá estava e fosse uma forma plástica. E, portanto, essas serão, digamos, as duas diferenças. É como tu dizes, o ISO, de alguma forma, dá-lhe uma chancela mais forte e é feita à custa de fotografias daquilo que de melhor, vamos dizer, tem o OpenHR num determinado momento. Eu não tenho aqui, mas há um slide, depois se quiserem mostrar, que mostra historicamente quando é que do OpenHR sai uma ISO e depois o OpenHR continua e vai fazendo novas coisas e sai outra ISO, e, portanto, mas há uma relação muito próxima, não é? Mas outra questão é realmente como é que a gente guarda os dados, que eu, sinceramente, para mim, é a principal questão que a gente devia estar a falar hoje em dia. Eu sei que este não é o principal tema do workshop, tem também a ver com interoperabilidade, mas eu estou muito preocupado com os formatos que as pessoas usam para guardar os dados, mesmo num só sistema, porque para mim não é garantido que tu, passados 10 anos, consigas entender a informação que lá está. Não sei se respondi à pergunta. Ô, Ricardo, você falou a questão, né, de uma divisão entre as tarefas aí, né, a questão do cara da área da saúde, do médico, né, e do informata, né. Como é que a gente faz para colocar os médicos fazendo isso de maneira sistemática? Eu posso dizer qual é o meu plano. Se funciona ou não, eu não sei. Talvez daqui a uns anos consiga saber. Eu acho que há uma forma interessante da gente atacar o problema, que é o seguinte.
Nós quando falamos destes templates, destes arquétipos, o que nós estamos a ir é muitas vezes à gênese do significado das coisas. O que é que significa a altura, o que é que significa o parto, o que é que significa um fármaco. Quem é que normalmente nas escolas, nas faculdades, é que se preocupa com esses assuntos? Existem, às vezes, alguns professores que nas suas aulas tentam dar essas definições. O que é que a gente pode dar a essas pessoas para atraí-las para isto? Publicações. Eu acho que a única coisa que me parece interessante neste momento é eu chegar à beira de um cardiologista, e eu digo isto porque, por exemplo, as associações de especialistas muitas vezes fazem isso. Colocam cá fora documentos que descrevem, olha, esta era a informação que devia ser recolhida, ou este é o conceito. Às vezes saem em publicações, outras vezes saem nos livros que são usados nas aulas, e eu acho que nós temos é que chegar a essas pessoas. Existem ou especialidades, ou ligados à semiótica, não sei se vocês têm cá esse conceito de semiologia, semiótica, pronto. Eu acho que essas são, digamos, a porta de entrada. Como eu tinha te dito, eu tenho trabalhado na obstetrícia com a professora Zilma, de Belo Horizonte, e eu, sempre que estou com ela, eu digo, Zilma, nós temos que escolher qual é que é a revista de obstetrícia em que nós vamos publicar o que é um parto. É assim um pouco estranho esta frase, mas é literalmente isto que eu acho que nós temos que fazer. Temos que arranjar uma revista da especialidade, dizer, olha, em termos informáticos, um parto é descrito desta forma. E esta informação que tem que ser passada aos utilizadores é isto que vai ser lido mais tarde. Pode ser um pouco otimismo da minha parte, mas eu estou desconfiado que no dia em que isto começar a saírem algumas publicações deste género, que outras pessoas virão, outros especialistas vão querer definir a mesma coisa. Eu tenho estado envolvido em alguns projetos de investigação de outras áreas, por exemplo, da gastroenterologia, e existe investigação do topo que é feita em cima de dados inacreditavelmente maus. E nós, nessa perspectiva, os informáticos que passam assim por estas dificuldades, nós sabemos mais do que muitas dessas equipas de investigação, porque nós sabemos que um mau formulário destrói os dados que são colhidos. E, portanto, nós temos que dizer a essas pessoas, temos que dizer, olha, vocês têm que definir, da mesma forma que definem os protocolos quando querem fazer uma investigação prospectiva, têm que definir e publicar para que toda a gente tente fazer a mesma coisa. Não é? Portanto, acho que temos que assinar com papers, que também é interessante para nós. O Ricardo está certo, né? Mas você quer ver uma situação esdrúxula que está acontecendo nesse momento? Tem um setor do Ministério da Saúde do Brasil que está preocupado com o envelhecimento populacional e acaba de lançar uma consulta ministerial de uma proposta da caderneta do idoso. No começo da sua fala, quando você falou assim do formulário guarda informação, pois é, eles estão propondo uma consulta nacional em cima de um formulário que vai guardar a informação do idoso num problema que eles certamente é importante, não estamos discutindo isso, mas a forma como fazer isso já começa errado no Ministério da Saúde. E o engraçado é que eu entrei aqui no site do OpenHR, consta lá o Brasil como um dos países que está começando a usar o OpenHR. Eu fico me perguntando quem do Brasil, que Ministério da Saúde está fazendo isso? Talvez o DataSUS conheça um pouquinho, mas as outras áreas do Ministério não, porque certamente, se conhecesse, não estariam fazendo uma proposta de um tamanho de um projeto como esse, que tem uma longevidade maior que os nossos velhinhos, partindo de uma proposta de papel. Não pode ser sério uma proposta como essa. Né? Então, tem um aspecto que eu acho que no nível do Lego, esta é uma proposta que você está colocando de fazer com que a academia acabe dizendo assim, o que é esse Lego. Mas do ponto de vista da utilização, se não tiver regulamentação, e isso passa, de novo,
por pessoas e a formação de pessoas para entender esses conceitos, a gente não vai evoluir muito, porque apesar de tudo isso da reutilização, nós não estamos reutilizando. É completamente esdrúxulo. Inclusive, quando eu recebi, eu passei isso para a diretoria da BNT, dizendo, escuta, nós temos que nos posicionar, porque não é possível, né? Pelo menos é uma oportunidade de negócio de nós atuarmos em conjunto. Então tem essas dificuldades. Nós recebemos aulas sobre modelação de base de dados, sobre tabelas, campos, sobre a integridade. Eu já tive muitas certezas sobre aquilo que me ensinavam e eu hoje, quando me colocam um sistema novo para desenvolver, eu tenho mais dúvidas. Porque é muito difícil. É muito difícil. Obrigam-me a definir uma série de conceitos que são muito complicados. O modelo de base de dados vai descrever, normalmente, aquilo que são os meus conceitos sobre aquele assunto. Os meus conceitos sobre cuidados intensivos, da primeira vez que me pediram para fazer um sistema de cuidados intensivos, eram zero. Eu não sabia absolutamente nada sobre cuidados intensivos. E vou ser eu que vou fazer um modelo de dados. É evidente que o que é que a gente faz? Vamos estudar. Vamos estudar e vamos... Agora, quer dizer, vai ser o resultado de alguém que começou a estudar. A maior parte dessas definições têm que vir dos profissionais de saúde, que também têm que aprender, porque eles não estão habituados a formalizar as coisas. E eu acho que isto também é interessante para as próprias especialidades. Só muito rapidamente, não quero gastar mais tempo, mas a primeira aplicação que eu fiz foi na área da obstetrícia, e eles deram-nos um formulário em papel, já muito bem formalizado, cheio de opções. Portanto, a minha primeira ideia, a gente passa isto para o computador, faz um formulário igual, pacífico. A única coisa que a gente fez foi colocar umas validações de campos. Havia certos valores que eu sabia que eram impossíveis, portanto, esse foi o acrescento em relação ao papel. Um dos campos que era pedido era o número de partos anterior daquela senhora. Portanto, já teve 3 partos antes, ou 5 partos. Pronto. E o obstetra com quem nós trabalhávamos disse-me assim, o valor menor é 1. Porque isto é preenchido na alta, a senhora acabou de ter um parto, portanto, pelo menos esse parto já tem que contar. Pronto. Pusemos o sistema em funcionamento, passada uma semana sou chamado a uma reunião com todos os médicos, porque metade deles não conseguiam usar o sistema, porque queriam lá pôr 0. E eu perguntei, então, mas sempre é possível pôr 0 ou não? Ora bem, metade dos médicos preenchia aquele campo em papel, de uma forma, e a outra metade de outra forma. Metade achavam que contava o atual e a outra metade achava que não. É evidente que estava toda a gente alegre, porque em papel nunca era validado, mas a interpretação daquele valor era sempre o número de partes anteriores. Era 3 mais ou menos 1, dependendo da pessoa que tinha preenchido. E que eu não sabia quem era, ou qual era a regra que ele tinha seguido. Portanto, estes problemas, eu desconfio que existam muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Por isso é que as coisas têm que ser formalizadas e o nosso papel de informática é obrigar a que essas coisas fiquem escritas de forma que até eu consiga entender. Por isso tem mesmo que ser muito bem explicado. Acho que isso vai ser útil, inclusivamente para a medicina, enquanto ciência. Não é? Você imagina como é que não funciona o que você estava falando, Paulo? Do Ministério, vale para Ministério, vale para secretarias, certo? Mas o problema, eu vou discutir um pouquinho melhor amanhã com qualidade de dados, mas é o seguinte, o Ministério, sabe, você já ouviu falar aquilo, olha, a cabeça é boa, o que estraga é o pensamento? Tá certo? Então funciona mais ou menos assim. Existem alguns técnicos
que realmente estão preocupados com algumas situações pontuais, mas quem tomam as decisões são os políticos, que têm uma formação que seja em medicina, ou na área da saúde, ou na área de informática. O DataSUS é um samba do crioulo doido. Você está falando de qual DataSUS? Você está falando do DataSUS do Rio, você está falando do DataSUS de Brasília, você está falando do DataSUS a estrutura, você está falando dos vários projetos que são dados a cada equipe de fora da secretaria, do Ministério, que não tem ligação nenhuma com o SUS, muito menos com as políticas públicas, para decidir coisas, coisas básicas. Não precisa muito. O SINAM, que é uma coisa assim, bem... é o sistema de notificação de agravos, tá certo, do Brasil. Ele, num determinado momento, eles acharam que ia ser muito legal mudar de plataforma, mudar de absolutamente tudo. Tá certo? Isso foi em 2007. E eles aproveitaram e mudaram também as fichas de coleta de dados. E eles não gostaram. Olha, já tinha aproveitado. Então, então eles aproveitaram também e recategorizaram uma variável. Tá certo? Que é a única variável que a gente tem para estimar condição socioeconômica, que é escolaridade. Que não é o ideal, mas é a única coisa que tem. Agora, pergunta se a gente tem, se a série histórica existe. É óbvio que não. Ela foi quebrada. Ela não existe e você não tem como fazer uma adaptação. Quer dizer, quando você não tem nem isso, o resto você não tem. Eu queria agradecer a presença do Ricardo aqui mais uma vez. Só mais uma pergunta muito rápida. Numa até sei a resposta, noutra não sei. Mas, claro que os problemas mais graves são aqueles que já foram falados. Em todo o caso, penso que há duas perguntas que podem também ajudar a comunidade mais de informática e que fazia, recentrando o problema do lado da informática. Uma é, quanto tempo em média é que um informático demora a entrar no OpenHR, a se sentir confortável? Esta é aquela resposta que eu sei, mas que acho que era importante partilhar e se calhar falar também um bocadinho das valências que são necessárias de desenvolver quando se trabalha com o OpenHR. Penso que essa resposta é útil. A outra que eu não sei é, eu tenho eu estou em contacto com um hospital, seja público, seja privado, e estou a tentar convencer os responsáveis desse hospital a usar o OpenHR, certo? Pronto. A resposta que eles me vão logo dar é fantástico, isso é muito fácil perceber os problemas que estão aqui e da real importância do OpenHR. Aliás, eu fiquei logo convencido aqui há uns anos atrás, quando fui ver a tua apresentação. Mas a pergunta é, o que é que eu faço aos meus sistemas? Mando-os fora? Começo por onde? Okay? Como é que eu também consigo começar de uma forma a não pôr tudo em causa, mas começar e dar os primeiros passos? Como é que eu ligo isto ao que já tenho? Obrigado. Quanto à questão do tempo, eu diria que se um bom técnico a não fazer mais nada, okay? Que essa é a parte provavelmente mais difícil, a não fazer mais nada, portanto, a ler a norma, a perceber as ferramentas, eu diria que entre 3 a 6 meses devia começar a conseguir produzir alguma coisa de útil. Okay? Se tu entras numa equipa que já está em andamento, não é? Num comboio em andamento, cara, até consegues mais cedo, não é? Dar entre pequenas tarefas, mas sim sozinho era o que eu diria. Portanto,
ler a documentação, pegar nas ferramentas, fazer as primeiras experiências, eu acho que é esse o tempo. Quanto à questão de como é que eu convenço um hospital, eu acho que não convences. Eu acho que é assim, eu acho que os dois tipos de instituições que têm que ser convencidas são, primeiro, as empresas de software, e eu acho que mais cedo do que aquilo que as pessoas pensam, elas vão começar a perceber a utilidade. Porque neste momento existem algumas empresas de software que já fazem software todo baseado em OpenHR e que eu sei que têm ciclos de desenvolvimento muito mais rápidos do que as outras. Ok? E, portanto, eu espero que as empresas de software comecem a perceber que esta tecnologia que lhes vai permitir desenvolver mais rápido. Essa é a primeira coisa. O segundo tipo de entidades que eu acho que merecia ser convencida são exatamente as entidades regionais ou nacionais. Porquê? Porque são as entidades que, à partida, têm mais preocupação de eu recolher dados de múltiplos sítios e de fazer queries em cima desses dados e que quer ter um sistema que dure pelo menos 10 anos, 15 anos, 20 anos. Os hospitais em Portugal não estão preocupados com isso. E, portanto, eu acho que os hospitais vão ser... a entrar coisas do OpenHR lá é porque existe um fornecedor que, por acaso, usou o OpenHR, mas não sei se isso vai ser o que vai fazer com que ele seja o fornecedor escolhido. Mas é porque é OpenHR e porque não é outra coisa qualquer, não é? Eu gostaria de encerrar as perguntas, porque a gente já está avançando no horário. Queria agradecer mais uma vez ao Ricardo. E eu gostaria de chamar agora o professor Paulo Mazoncini de Azevedo Marques, que vai falar um pouco sobre HL7 e o estado da arte e suas aplicações. Lembrando a todos que essas duas palestras, né, são palestras prévias a um minicurso que será dado no sábado, aí, tanto de OpenAir quanto sobre HL7. Né, sábado feliz. Bom, boa tarde. Primeiro, queria agradecer, né, o Domingos aí pelo convite e também parabenizar, né, o pessoal aí que trabalhou bastante para organizar esse evento, né, e que está permitindo que a gente tenha aí contato com os colegas aí que vieram aí de Portugal. Acho que é uma experiência muito interessante que a gente tem a avançar. Eu como o Domingos falou, a ideia da apresentação seria fazer uma introdução para os minicursos, né? Então eu acabei fazendo uma coisa um pouco mais formal, mais quadradinha, e não com uma expertise tão grande que nem o Ricardo colocou aqui do OpenAir. Eu inclusive, no comentário dele aqui, ficou claro alguma coisa que quando a gente pensa nas propostas que existem no Brasil, às vezes fica um pouco confuso, por que tem lá misturado, de repente, o HL7 CDA com o OpenAir. E eu acho que você tem razão no que você colocou, que um foco talvez seja realmente maior na questão da estrutura, né? Quer dizer, vamos dizer, se a gente puder falar no registro eletrônico ali, e o outro na capacidade de você fazer a interoperabilidade e a comunicação, né? E que aí entraria mais a questão do HL7, alguns outros protocolos. Eu vou, se vocês me permitirem, para a gente não avançar muito, a apresentação vai ficar disponível, mas não tem nada de muita novidade aqui. Eu fui colocando alguma coisa um pouco mais do histórico. Eu gostaria, se vocês permitirem, ir direto, aproveitar que o Paulo Lopes está aqui, que é envolvido com isso também, mostrar a proposta que a gente tem para o Brasil, né, o que o governo, o que o Ministério está mostrando, e sempre que a gente tem participação de pessoas do Ministério da Saúde em eventos, o que eles propõem, o que eles mostram quando discutem essa questão da interoperabilidade no nível nacional. Tá? Então, eu vou, se vocês me permitirem, passar algumas coisas aqui e vou lá para o que eu acho que é interessante, até para a gente poder retomar a discussão, se a gente quiser depois. Tá? E se depois alguém tiver alguém aí que não conhece a HL7, quiser conversar um pouco mais especificamente disso, nessa introdução, a gente conversa. Mas no minicurso, no sábado, a gente vai rever de novo esses conceitos iniciais. Tá? Basicamente, o que eu acho que é bacana aqui de trazer, que seria uma parte mais final aqui da apresentação,
é o que está sendo proposto, né, quando a gente fala nesses padrões de interoperabilidade de saúde no Brasil. Tá? Isso é uma discussão muito antiga, né? A gente tem uma ideia que chama o cartão nacional, né? O cartão SUS, que durante muitos anos foi discutido, depois desapareceu, mais recentemente voltou. E o Ministério da Saúde, já há alguns anos, ele vem trazendo uma discussão de uma tentativa, segundo o que é colocado. Eu não sou do Ministério da Saúde, então o que eu estou falando aqui são coisas que são públicas e que a gente vê quando tem algum evento como esse que nós estamos aqui, tem alguém do Ministério da Saúde que vai lá e fala, né, que existe uma proposta de fortalecimento do SUS, que é o nosso modelo no Sistema Único de Saúde no Brasil, que é um modelo que ele é hierarquizado, né, ele vem da atenção primária e vai para a atenção secundária e terciária, e isso existe um processo de referência e contra-referência de pacientes, que hoje os pacientes, de certo modo, eles passam por essa referência e contra-referência. A gente tem alguma dificuldade na entrada, né, de urgências, né, de atenção, né, de atendimento de urgência e emergência, porque acaba sendo um ponto de entrada de quem deveria entrar pelo ciclo mesmo da atenção primária, né? Então a gente não tem no Brasil isso muito bem resolvido. Mas se você olhar a estrutura, ela funciona com o paciente, mas não funciona com as informações, né? Então, aqui, nós estamos aqui na Faculdade de Medicina, né? A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ela tem o Hospital das Clínicas, que fica aqui em cima, que tem uma unidade de emergência que fica lá no centro da cidade, lá na 9 de julho. Hoje nós temos um complexo que chama Complexo Acadêmico de Saúde, que é um complexo que é gerido pela Faculdade de Medicina, junto com o Hospital das Clínicas, e com uma fundação que é a FAEPA, a Fundação do Hospital das Clínicas. Essa FAEPA, a fundação, ela é o que a gente chama no Brasil de Organização Social de Saúde. Ela faz gerenciamento de hospitais. Então, além do HC e da unidade de emergência, hoje nós temos mais 2 hospitais, um hospital estadual aqui em Ribeirão, né, do estado de São Paulo. O HC é um hospital do estado de São Paulo também, embora seja gerenciado pela Faculdade de Medicina, né, mas ele não é da Faculdade de Medicina, essencialmente, ele é ligado à Secretaria Estadual de Saúde. Nós temos outro hospital estadual aqui em Ribeirão, tem um hospital estadual Américo Brasiliense, que é uma cidade próxima daqui, e que é um hospital focado no atendimento mais oncológico, atendimentos focados em tratamento de pacientes oncológicos. Tem um outro hospital estadual, que é numa outra cidade próxima aqui, que é Serrana, que também está entrando nesse complexo, vai ser gerenciado por essa nossa fundação. E a Faculdade de Medicina, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, cuida do que a gente chama o Distrito Oeste, que é ao lado do município de Ribeirão Preto, próximo aqui da universidade. Cuida de toda a parte de atenção primária, núcleos de saúde da família e unidades básicas de saúde. Então, esse contexto, ele é um bom modelo do que a gente tem no nível nacional, né? E a gente vê essas questões aqui dentro, então sempre que tem alguma coisa a gente tem interesse. Então, o que acontece hoje? O município de Ribeirão Preto tem um sistema de registro eletrônico de saúde que chama IJA. É um sistema comercial que foi adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde há alguns anos, e ele sustenta toda a atividade de atenção primária e uma parte das atividades de atenção secundária na cidade. Quando você vem para esse complexo dos hospitais, né, o Hospital das Clínicas e esses outros hospitais estaduais que estão ligados à fundação, esses hospitais usam os sistemas de informação do HC. São sistemas de informação desenvolvidos aqui localmente por uma equipe de TI do hospital, inclusive que tem representantes aqui participando hoje do curso, e que, se precisar, podem dar melhores informações do que eu, né? Então, o que acontece hoje é que, mesmo estando na mesma cidade, ligado a um complexo acadêmico, é muito difícil hoje você fazer o acompanhamento dos pacientes que vêm da atenção primária para o nível terciário do hospital, ou que vai para o hospital estadual. Então, a gente tem a ruptura nesse processo e é muito complicado. E imagina isso no nível nacional. Então, o Ministério da Saúde vem colocando a questão dessa dificuldade de integração de informação como sendo um problema para que o SUS realmente passe a ser um modelo de atenção mais adequado. Então, existe uma proposta de fortalecimento desse modelo de atenção à saúde, usando sistemas eletrônicos de saúde como a base para você fazer essa integração, e que vai dentro dessa proposta do Ministério para os padrões de interoperabilidade. Então, nesse conjunto aí de iniciativas, uma que foi feita, que é uma portaria, e aí o Paulo conhece isso muito bem, é uma portaria de agosto de 2011, onde o Ministério da Saúde estabelece os padrões, ele define, né,
a definição e adoção dos padrões de interoperabilidade de informações de saúde. Essa portaria ela foi definida pelo Ministério como sendo o modelo que a gente deve adotar para fazer a interoperabilidade no Brasil. Mas ela não teve data de aplicação, quer dizer, ela foi publicada, mas ela não tem uma implantação, não tem nada previsto. Em 10 anos nós vamos ter que estar adaptados ou não. E ela estabelece algumas coisas, né, como você trabalhar aí com esse modelo de web service, estabelecer segurança com criptografia de dados, algumas coisas, mas na parte mesmo dos catálogos de padrões, ela define alguns. Então, o que o Ministério da Saúde está falando é o seguinte, olha, para trabalhar no modelo do registro eletrônico de saúde, né, o núcleo, o core lá de como é que você vai guardar a sua informação, é o OpenAir. Tá? Para fazer a parte de resultados, solicitações de exames, fazer essa comunicação, usar o HL7, trabalhar com o SNOMED. Na saúde suplementar, a gente tem um modelo que é o TIS, né, que é troca de informações em saúde suplementar, ele continua. Para a arquitetura do documento clínico, aí que eu tenho uma certa confusão, que eu não consigo dizer por que você tem uma arquitetura de documento clínico e está propondo o HL7 com a arquitetura, e você tem o OpenAir também, que eu entendi, pelo que você falou, que é uma arquitetura também, de certo modo, para o modelo clínico. Né? Para a parte de imagens é o DICOM, que isso está muito bem estabelecido, né? Os exames, o LOIC, e alguns outros aí que já são utilizados, né? Tipo o CID, o TUS e assim por diante. Né? Então, esse é o modelo, e o que o Ministério fala é que todos os sistemas de informação no Brasil vão ter que estar adequados vão estar aderentes a esse modelo de padrões de comunicação. Quem não tiver, se você tiver um sistema legado, que nem aqui nós temos em Ribeirão, você vai ter que fazer a adequação desse sistema usando alguma camada aí de comunicação baseada em XML. Então, digamos que essa portaria tivesse entrado em vigor, a Prefeitura Municipal aqui de Ribeirão, né, a Secretaria Municipal de Saúde, teria que providenciar, de alguma forma, a adequação do sistema que hoje é usado aqui, que é o IJA, usando um modelo aí de esquema XML para que ficasse aderente a esses padrões. Mesma coisa, o Hospital das Clínicas aqui e todos os hospitais ligados que fazem o uso dos sistemas do HC teriam que também fazer uma camada de comunicação, porque os sistemas aqui também não são aderentes a esses padrões. Não usamos nada disso aqui. Né? Quer dizer, usamos o CID, mas assim, não usa HL7, não usa o SNOMED, nada disso. Né? Então, esse é o modelo que foi proposto. Junto com esse modelo, o que o Ministério da Saúde fez também, através do seu Departamento de Atenção Básica à Saúde, isso está disponível lá no portal, desde 2013, fazer uma mudança num sistema de informação em âmbito nacional, que é o mais importante para a atenção básica, né, que era o tal do CIAB, né, e que passou a chamar CISAB. Esse CISAB ele tem uma estrutura um pouco diferente, com algumas coisas a mais, mas, basicamente, dentro desse modelo de substituição de sistema, o que o Ministério da Saúde está propondo é criar os dois modelos de integração que permitam que as unidades básicas de saúde, de alguma maneira, fiquem integradas de maneira eletrônica. Né? Hoje, se a gente for olhar em Ribeirão, apesar da gente ter o IJA, em alguns núcleos de saúde da família, a gente tem prontuário em papel ainda, né? Não está dentro do IJA, então é uma coisa um pouco misturada. Enfim, e aí o que o Ministério coloca são dois sistemas, um de coleta de dados simplificada, que permite que você trabalhe offline e depois você transmita, se você tiver um cenário em que sua unidade básica de atenção à saúde não esteja numa conexão boa de internet, não dá para ficar rodando online. Se você tiver uma conexão melhor, tem um outro complementar, que é o prontuário eletrônico do cidadão, que, em princípio, deve estar sendo desenvolvido, ou já foi desenvolvido, aderente aos modelos aí de interoperabilidade. Né? E aí o que o Ministério coloca é que, dentro dessa ideia de usar as tecnologias da informação, né, como mecanismo de fortalecimento e de integração, você teria um cenário como esse, que seria um cenário, o melhor cenário para o uso desses sistemas aí que o Ministério está desenvolvendo, e que você teria uma conectividade boa com a internet, e você poderia, então, estruturar, né, um modelo em que você tem, rodando ali no seu serviço, né, esses sistemas, né, do tipo do prontuário eletrônico do cidadão, isso aí integrado a um servidor aí de integração da cidade, por exemplo, e fazendo uma comunicação com os sistemas nacionais. Aí, né? E, claro, esse aqui realimentando. Né? E aí tem um modelo da ideia
também mostrado lá no site do Ministério, né? Que você teria, então, num caso como aquele cenário 6, em que você tem uma boa conectividade, você teria um trabalho online mesmo, né, de alimentação aí direto dos sistemas que recebem essas informações e que alimentam também o atendimento. Se você tem uma conectividade não muito boa, você trabalha com o formulário, né, de coleta simplificada, isso vai para o integrador aí, que seria um serviço aí, municipal, e esse municipal vai estar alimentando aí as regionais, estaduais e os sistemas nacionais, né? E aí você teria as informações dos sistemas nacionais, que, por sua vez, realimentam todo o atendimento lá, né? Então, esse é o modelo do Ministério, né? Então, dentro desse modelo, os padrões de comunicação são aqueles que foram publicados na portaria, né? E que aí, no caso do HL7, ele entra ali como o basal para fazer mesmo a interoperabilidade, né? Pegar a informação de um sistema e jogar lá para o outro, né? E, pelo que está aqui, provavelmente o OpenAir entraria como o modelo que deve estar dentro disso aqui, né? Então, se eles fizeram segundo o que eles estão propondo, aqui nesse prontuário eletrônico do cidadão, a gente deve ter uma estrutura OpenAir aí, ou CDA, né? Eu não sei, nunca vi esse sistema funcionando, né? Assim, se você entra lá na página, ele fala que tem uma versão disponível, mas acho que ninguém viu, né? Não está funcionando. Então... dando alguns conflitos e até agora isso aí não está rodando. Não está rodando. Eles estão querendo colocar o ESUS, porque é uma plataforma principalmente de campanha, né? Uhum. Mas ainda não está rodando, não. Ele não funciona, não existe ainda. A ideia é boa, né? Sim. Como todas, eu acho que assim, a hora que a coisa realmente der certo, se é que um dia vai dar, vai ser muito legal. Mas ainda... Não está. Não. Aí, assim, eu só, para fechar, tem um slide aqui que eu coloquei por último, que seria essa visão geral aí da integração, né? E aí só fazer um comentário, que eu acho que tem a ver com o que foi falado aqui, foi falado ontem, né? Eu acho que o caminho realmente é a gente trabalhar no nível que a gente consegue, né? Quer dizer, o Ministério faz, como o Paulo comentou, né? Você comentou, faz as coisas lá e talvez tenha alguém ali com uma visão um pouco melhor que propõe alguma coisa, mas também não falta talvez uma consistência, um apoio de pessoas, uma visão mais ampla, né? De todo jeito, eu acho que quando a gente olha a portaria e a gente olha o que a gente tem de modelo para interoperabilidade, acho que o que a gente pode fazer é começar a tentar trabalhar em conformidade com esses padrões. Agora, não é uma coisa fácil, né? Como ele perguntou também no OpenAir, quanto tempo você demora para poder começar a produzir, né? Eu não trabalho com HL7, assim, quer dizer, eu não sou um desenvolvedor, né? Mas eu imagino que quem teve que estudar o HL7, seja o V2 ou o V3, precisou de tempo, porque ele é muito complicado. Eu já trabalho com o Daicon há muitos anos, muito tempo, eu trabalho com isso aqui já no hospital desde muito tempo. Eu acho que o Daicon tem uma grande vantagem porque a gente não tem problema de semântica com imagem, né? É um negócio assim, a semântica da imagem é inerente a ela, só vai entender quem sabe imagem médica e não tem muito, a não ser que você faça troca de bits e bytes lá, mas não tem muito o que se fazer além de você realmente passar a informação de uma maneira estruturada, adequada, né, que você recompõe. Então o Daicon ele é muito bom, porque ele é muito prático, a gente avança com ele, né? E eu comecei a estudar o HL7 um pouco por estar dentro de uma estrutura como essa aqui, em que a imagem a gente vê que ele é um pedacinho lá, mas todo mundo quer. E o resto? E o resto das coisas, né? Então, a gente percebe que a instalação de PACs, né, dos sistemas de gerenciamento de imagens, você fazer a informatização no setor de imagens é uma coisa relativamente tranquila, com todas essas questões, essas dificuldades. A hora que você vai para o laudo das imagens, aí você começa a ter essas questões de como é que você vai guardar, como é que você vai estruturar, e aí começa a ter a demanda por esses outros protocolos de comunicação. Agora, eu acho, da nossa parte, a gente tem que fazer a lição de casa, né? Se você trabalha num local que está ligado à área de saúde, tem que desenvolver, tem que discutir, eu acho que a gente tem que começar a querer que as coisas sigam os protocolos, né? Então, essa discussão é uma discussão demorada, complicada, não é fácil,
Até porque quando você pega coisas mais antigas, legadas, várias foram desenvolvidas sem essa preocupação, sem o modelo, sem essa ideia. E aí você tem dois problemas, né? Como é que você entra no modelo agora e o que você faz com aquele que estava fora para integrar. Mas não tem jeito, quer dizer, eu acho que o caminho é realmente, se você tem um esquema como esse, existem protocolos, existe já uma tendência no país, a gente tem que seguir, né? E torcer para que o modelo funcione, né? Quer dizer, eu, se fosse prefeito de Ribeirão, não sou candidato, hein, gente, mas assim, eu começaria a pensar seriamente em como é que está funcionando o sistema de informação que tem aqui, né? Provavelmente o prefeito nem sabe que tem um sistema de informação funcionando na cidade, né? Mas assim, eu acho que o caminho seria, olha, se existe uma tendência, já vamos começar a trabalhar em cima disso, né? E fazer como você disse, né? O que eu posso fazer? Eu acho que isso a gente tenta fazer aqui no hospital. A gente sempre tenta trazer, a gente tem o meio acadêmico que discute, a gente tenta levar isso para a prática, né, dentro do hospital. Mas não é fácil, porque, como você também comentou, o entendimento do hospital é dar conta da demanda assistencial, e aí você só vai perceber que a solução da demanda assistencial não resolve as outras questões todas que a gente gostaria de ter, né? Assim, para quem é da área clínica, a sua forma de fazer pesquisa está muito ligada à sua atividade de atendimento, né, de assistência. Mas se o seu sistema de informação ele foi feito só pensando na assistência naquele momento, e geralmente funciona para isso, apesar dessas dificuldades, né, se a gente tivesse essa integração da atenção primária com a secundária e a terciária, uma boa parte dos problemas de assistência já estariam resolvidas, mesmo que eu não tivesse uma flexibilidade, uma estruturação tão boa como o Open Air. Mas a gente continuaria tendo os problemas de tratamento da informação. Mas, com certeza, da atenção estaria uma boa parte resolvida. Se a hora que o paciente chegasse aqui e fosse atendido lá na radiologia, precisasse ver alguma coisa, o cara clicasse e aparecesse um resumo de toda a vida do paciente ali, desde quando ele foi atendido em qualquer lugar até o que ele está fazendo ali no hospital, em PDF, mesmo só para o médico dar uma olhadinha e falar, beleza, isso aqui vamos cuidar. Que não ia servir para mais nada além disso, mas que resolveria a questão da demanda, né? Mas a gente ainda está com o problema dessa integração para a demanda, e aí acho que tem um problema de nível mais alto aí, né? Que é como é que você usa tudo isso que você gera no seu dia a dia para conseguir fazer trabalho de pesquisa, fazer educação, ensino, sem retrabalho, né? Sem ter que pegar os negócios e pôr numa outra base e tudo de novo, né? Então eu acho que fica aí esse modelo, na verdade, eu ia falar do HL7 para chegar nessa discussão do que está sendo proposto, né? Então eu acho que o HL7 a gente vê de novo no sábado, a introdução, e fica aí o modelo que hoje a gente tem aí pelo Ministério da Saúde. Aí, acho que era isso. Fica aberto para a gente continuar a discussão, que eu acho que vale mais a pena a gente conversar do que ficar mostrando coisas para vocês que provavelmente uma boa parte de vocês já conhece, tá bom? Então é isso. Obrigado. Quer fazer uma pergunta? Alguém mais tem alguma pergunta? Bom, passamos então para a fase de perguntas. Obrigado, Maria. Para a fase de perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Agradecer ao Paulo esse espaço que ele está cedendo para a gente fazer essa discussão, que eu acho que é mais importante que, às vezes, o detalhe técnico. Eu queria voltar um pouquinho na história, porque o quadro que eu vou pintar não é bom, mas a gente evoluiu bastante, né? Aproveitando aí a figura que você colocou lá do Ozzy, né? A gente tem o privilégio de ser um observador dessa história. Eu lembro de uma das primeiras reuniões que eu participei da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que o diretor do DataSUS era convidado, e eu lembro a figura da professora Beatriz Leão, que muitos aqui conhecem, perguntando numa mesa, mas escuta, como é que vocês mudam o sistema do dia para a noite e nós somos obrigados a atender os seus requisitos sem uma discussão ampla? E vi isso numa reunião, na reunião seguinte, a mesma pergunta e uma postura diferente. Então nós passamos de um cenário completamente de sistemas fechados, com interesses por trás, para um cenário de que padrões foram colocados na política de informação do SUS. É o primeiro ponto.
O segundo ponto é esta portaria, que na realidade é uma diretriz, certo? É uma diretriz. Eu falando assim, ó, além de nós usarmos padrões, quais são os tipos de padrões que nós estamos falando? A gente poderia ter se limitado a padrões de comunicação. Não, mas nós estamos também falando de padrões clínicos. Ah, mas os padrões clínicos podem ser não suficientes. Nós temos que talvez olhar o CDA do HL7, porque ele tem uma visão, o HL7, então vamos voltar um pouquinho dessa. O HL7 veio lá do cenário americano, Norte-América, no sentido de comunicação, e da comunicação surgiu a necessidade de uma estrutura de dados, com a visão administrativa. Porque o problema era faturar, certo? O OpenAI já veio com uma visão mais assistencial, do cenário inglês de assistência, de colocar os dados clínicos, e se tornou um grande projeto, voltado a armazenamento. Só que eu preciso comunicar, e tem o padrão HL7 que tem uma outra estruturação. Ah, então vamos tentar fazer uma harmonização das normas. E nós temos hoje, eu discuto assim, que não é uma foto, é o consenso entre dois grupos que disputam, né, a possibilidade, veja quantos milhões que isso pode representar do ponto de vista de sistema de informação, fornecimento, e até de uma coisa no qual a gente está falando aqui de desenvolvimento de software, mas padrões também são necessários para especificação e aquisição de software. E aí vocês podem imaginar o impacto nós temos num cenário, não sei como é em Portugal, mas no cenário brasileiro, você dizer que tem que ter tais e tais requisitos, o fornecedor não pode fornecer aquilo que ele acha que é o certo. Então, é esse cenário que nós estamos vivendo hoje. Agora, de novo, a portaria é um guideline. E que é também, fruto lá do CONAS, tem pessoas que são contra. Porque se usa de um argumento que os padrões que são utilizados são feitos por grandes corporações que impõem os seus padrões na forma de normas. O que não é verdade. Mas essa discussão existe. Então, existe, além de uma discussão política do Ministério, uma discussão política do ponto de vista do que se entende sobre o SUS, que tem que ser público, tudo tem que ser software aberto. Então, há uma outra visão também do cenário. E, além do que, fazendo parênteses, existe nas normas um conceito de que norma não resolve o problema de interoperabilidade. É um passo, mas passa pela formação de recursos humanos, para entender a norma. E o terceiro ponto é termos ferramentas necessárias para utilizar as normas. Porque no caso do HL7, tem uma série de empresas que vendem ferramentas como componentes, em que você usa o componente de desenvolvimento de software. Então, o desenvolvedor, ele não sabe HL7, ele sabe usar o componente. Assim como o OpenHR, a Ocean oferece uma série de ferramentas para facilitar a implementação. Então, no cenário industrial, é necessário ter a norma, é necessário ter a formação de recursos humanos, é necessário ter as ferramentas, e depois surge uma outra coisa que nós estamos um pouco longe, no cenário da informática, que nós temos as normas, precisa ter o regulamento. Ah, mas não é a portaria? Não. A portaria, por exemplo, vou pegar o caso do DAICO, o Paulo conhece bem. O DAICO é uma série de normas. Todos os equipamentos de radiologia não são completamente compatíveis com todos os níveis da norma. E isso é necessário do ponto de vista da utilização. Você dizer compatível com que nível. Então, a norma, por isso que eu digo que é um guideline, ela não especifica exatamente que parte do DAICO nós temos que usar, que parte do CDA nós vamos usar, que parte... Então, isso passa por um processo de normatização no qual a BNT, ela existe hoje, existem problemas, certamente, mas a gente já avançou no sentido de que muitos desses atores do Ministério e da indústria têm reconhecido a BNT, outros não. Mas isso faz parte da evolução. Né? O que nós temos que fazer agora é um processo que já acontece com um outro segmento, que é de equipamentos. A área de equipamentos é altamente regulada. Por quê? Porque visa a proteção do indivíduo. Né? Se eu não faço a leitura de monitor cardíaco corretamente, vai à morte, vai a óbito aquele indivíduo. Então, normas existem ali para garantir, não a qualidade, não facilitar a implementação do software, para proteger o indivíduo e dar qualidade à informação. Para isso que existem as normas, e elas são adotadas voluntariamente, mas precisa de alguém, como a Anvisa no caso, que fala assim, qualquer equipamento vendido no Brasil tem que passar por um processo de certificação. Que não é o caso de software. Nós estamos longe disso. Né? Alguém pergunta se o seu software é certificado? Ah, mas o Conselho Federal de Medicina com a SBIS tem um processo de certificação.
mas que só funciona no âmbito do profissional médico e das outras 12 profissões da área de saúde. Totalmente desregulamentada. Então, enquanto a gente não tiver harmonização desse cenário regulamentador, vai ficar muito difícil qualquer coisa que a gente falar de padrões, ela ser adotado de maneira compulsória pelas empresas. Isso a gente tem que aprender, então, com a área de equipamentos médicos hospitalares. Uma coisa, e agora juntando, né, a área de informática com a área de equipamentos, uma coisa muito interessante que tem surgido é que, como os equipamentos têm sido utilizados em redes de tecnologia da informação, colocar um equipamento certificado numa rede de tecnologia da informação não significa que o equipamento continue sendo certificado. Porque ele pode introduzir na rede de TI novos problemas de comunicação, de monitoramento e levar a risco, levar a óbito o paciente. Então, as redes de tecnologia da informação que incorporam equipamentos médicos hospitalares começam a ter normas específicas sobre avaliação de risco. E, consequentemente, começou a se discutir se software também não é um equipamento que deveria ser certificado tanto quanto um hardware, que hoje é 20% hardware e 80% software. Né? Então, isso começa a criar um novo cenário, inclusive no cenário americano também isso, quando a gente vem para o lado dos equipamentos móveis, né, dos apps. Tem um app que faz lá a avaliação nutricional. Mas quem disse que o cara usou a fórmula certa para fazer o cálculo de saber se você está sob peso ou não está? Quem é que certificou isso? Então é necessário começar a certificar software e que começa a ser entendido o software realmente como um equipamento médico. Né? E isso está criando um outro cenário de fazer com que algumas entidades percebam, Visa está preocupada, assim como a FDA, de começar a regular o software médico como se fosse um equipamento. E aí talvez essas normas que qualificam a informação necessária para a tomada de decisão passem a ter um determinado valor. Então, enquanto a gente não atingir toda essa cadeia, que é chamado tecnologia industrial básica, a gente pode ficar discutindo normas, discutindo padrões, mas isso não é incorporado, a não ser enquanto universidade, que eu acho que vale a pena, que é a formação de recursos humanos. Mas eu também me pergunto, nos 3 cursos que existe de graduação aqui no país, o quanto de normatização é dado dentro dos cursos de graduação? Nada. Nós não temos um curso de normatização. Não é ensinar a norma. Como disse ontem, a norma, ela não vem de fora, ela é feita pela gente. Então, todas essas normas que são listadas, existem ainda lacunas. E a gente precisa fazer experiências como essa que vocês estão fazendo. Eu vou fazer uma em obstetrícia. Deu certo? Está funcionando? Vamos fazer com que isso se torne uma proposta de norma. Que, quando conversar numa comunidade maior, pode ter um consenso e começar a ser adotada efetivamente. Então, enquanto academia, eu acho que essa discussão é válida. Mas a gente tem que pensar muito além disso, para que toda essa discussão de padronização ela possa estar valendo. Então, desculpa o tempo, mas é um pouco o histórico aí do problema. A gente vai ter que encerrar agora, porque já passou muito do tempo. E então eu queria convidar todo mundo para o coffee break.